Estamos começando mais um programa Jornal Ponto de Vista na TV. E por enquanto estaremos assim no Facebook, YouTube, essas coisas. E hoje estamos aqui para conversar com meu amigo de muitos anos, Leonan Lopes Melhorança, um grande empreendedor aqui no município de Cordeiro, que veio para cá pequeno através da confecção de moda íntima, né? Leonan, é um grande prazer, meu amigo, estar conversando com você nessa vista maravilhosa que eu sempre tive vontade de apreciar, né? E estamos falando aqui de um empreendimento que você, no caso, fez aqui em Cordeiro. Mas obrigado por estar nos recebendo para esse bate-papo assim informal, meu amigo. Zé, boa tarde. Parabenizar o Jornal Ponto de Vista pelo trabalho excelente que você vem fazendo, sempre destacando a história de Cordeiro, contando um pouco da história da nossa exposição, das fazendas que aqui tiveram, ou seja, super legal o seu trabalho. Então é um prazer estar dando essa entrevista. A gente está sempre em contato e sempre agendando a entrevista. E hoje a gente está tendo essa oportunidade numa tarde bonita, um sol aqui pegando a gente um pouco e com a vista maravilhosa da nossa cidade, tão bela e tão linda. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Ainda mais, né, além de empreendedor, agora um pré-candidato, né, à Prefeitura de Cordeiro. Então, o tempo a gente tem consciência de que seja assim, muito escasso. E a nossa relação, bem dizer, já está na história, porque eu te conheço desde quando você era pequeno, eu fazia fotos para o seu pai, no caso, para a confecção, né? E vou dizer, e conta um pouquinho para a gente, até para as pessoas que, de uma certa forma, conhecem pouco assim, da vida do Leonan. Me fala um pouco, né, de você. Você é nascido em Duas Barras, veio para Cordeiro. E a minha família ela é de Duas Barras. Eu vim para cá, eu tinha 10 anos de idade, 9 para 10 anos. Moramos aqui no Sena Campos, quando a gente veio para cá. E desde então, toda a minha vida aqui, estudei no Paulo César, fiz uma faculdade de administração de empresas em Friburgo, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em marketing e comecei a minha vida muito cedo, trabalhando na confecção, junto com a minha família. E tenho muito orgulho disso, de ter aprendido, de ter tido essa oportunidade de começar cedo, né? A gente vê o mundo hoje tão complicado, com drogas, com tanta coisa desviando a vida dos jovens. E eu sou muito grato que eu tive essa oportunidade, agarrei ela com muita vontade. Tenho uma família maravilhosa, a Dayana, minha esposa, o Pedro Henrique, que tem 15 anos hoje, o Heitor, que tem 5 anos. Então, tenho muito orgulho de estar aqui em Cordeiro, uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem um povo trabalhador, um povo acolhedor. Então, é muito bacana você estar num local que você se sente bem, onde você é bem tratado, né? Então, acho que Cordeiro tem isso, né? Cordeiro recebe muito bem as pessoas que para cá vieram. A gente vê que Cordeiro hoje tem uma grande quantidade de cordeirenses que vieram de outras cidades, aqui das cidades vizinhas e também de cidades capitais, né? Principalmente hoje. Com tanta violência, eu vejo as pessoas de certa idade que estão vindo para cá, para Cordeiro, pessoas que querem começar também uma vida aqui nova. Então acho que é uma cidade que tem tudo a ver, né? Uma cidade urbana, uma cidade centralizada, você tem facilidade para ir a Friburgo, para visitar outras cidades aqui. Então acho super legal estar aqui em Cordeiro, a cidade que eu amo e tenho muito orgulho de ser cordeirense. No caso, até a minha própria história, né? Minha família veio para cá em função do polo cimenteiro, que meu pai veio para trabalhar na Alvorada e a família acabou enraizando por aqui. E essa é justamente uma característica de Cordeiro desde o início, né? De saber acolher a pessoa que vem assim de fora, né? No sentido até mesmo de valorizar essa cidade que acolhe tão bem. E até aquele negócio, né? Às vezes não é porque a pessoa não nasce, não é nativo, vamos dizer assim, da cidade, que ela tenha menos amor do que aquela pessoa que é nascido, né? Assim, na cidade. No Sem caso, dúvida, assim, sem dúvida. quem está falando em Cordeiro. Sem dúvida. Porque aquele negócio, acho que a necessidade que a gente tem, né? Até voltando também um pouquinho assim sobre história, nós temos a necessidade de saber a história das nossas famílias e a história do lugar em que a gente nasce e do lugar que a gente resolveu viver, no caso Cordeiro, você vindo de Duas Barras, eu vindo de Sorocaba, do estado de São Paulo,
Mas é aquele negócio, a gente acaba criando um amor que às vezes é maior do que propriamente assim a pessoa nativa, né? E você, no caso, né, Leonardo, quando vocês vieram para cá, foi por causa da moda íntima, que até então, no caso, era a Belis Confecções. Na verdade, ali era a Bebiane, que era uma fábrica antiga que tinha. Isso. E aí minha mãe e minha tia começaram juntas, confecção. Minha avó era costureira, costurava na roça. E aí elas aprenderam desde jovem com confecção. E aí a coisa começou a crescer, dar certo. Minha mãe em Duas Barras, minha tia na Floresta. E Cordeiro, por ser uma cidade centralizada, e teve essa oportunidade de vir para cá. Então foi um achado, né? Cordeiro. E Cordeiro, como eu falei, essa vocação empreendedora, um povo trabalhador, uma cidade que tem facilidade para as pessoas, tem prazer em trabalhar, tem prazer em fazer um trabalho diferenciado, tem prazer em aprender. Então Cordeiro é super interessante por isso. É uma cidade que valoriza a indústria, valoriza o comércio, uma cidade que tem um visual maravilhoso, que tem um turismo, um potencial muito grande para ser aproveitado. Então isso é muito, muito legal, muito bom estar participando de toda essa história. E no caso, né, vou dizer, hoje a moda íntima continua sendo um dos principais polos de geração de emprego aqui em Cordeiro? Eu acho, Zé. Eu acho que Cordeiro hoje tem um setor de moda íntima, tem um setor de metal mecânico também, que é muito forte aqui em Cordeiro. O comércio nosso também é muito bom. O comércio que a gente recebe os moradores das cidades vizinhas, que vêm aqui para Cordeiro. Então, como eu te disse, Cordeiro ela tem várias vocações. Ela não é um município preso a um determinado segmento. Ele não depende só da pecuária, da agricultura, só do comércio. Ela é uma cidade que respira, é uma cidade que pulsa a todo momento, né? Então ela vai sozinha. Eu acho que, independente do poder público, às vezes deixar a desejar, mas você vê que a iniciativa privada, as pessoas, elas vão à luta e conseguem estar fazendo uma cidade que cresce, que evolui a cada ano. E pelo que a gente percebe, né, até em relação às últimas gestões aqui em Cordeiro, se não fosse justamente a iniciativa privada, né, vamos dizer, o desemprego seria muito maior hoje, assim, não só em Cordeiro, como na região, né? Não, sem dúvida, porque o setor privado ele tem que trazer oportunidade, né? O setor da construção civil também, que eu até deixei de mencionar. A gente vê hoje várias construtoras na cidade que geram emprego, renda, também está dando oportunidade de moradia para as pessoas. Então isso traz também oportunidade para quem é da cidade, que quer uma moradia melhor, uma moradia nova, e para quem quer vir de fora. Você abre oportunidade para as pessoas virem para cá. Também é um segmento que ajuda muito na expansão do crescimento da população. Lógico que o município tem que pensar como um todo, né? Se preocupar com o abastecimento da água, se preocupar com a manutenção da zona urbana, com calçamentos. Uma coisa que me incomoda muito em Cordeiro, a gente vê hoje várias ruas ainda de diversos bairros que faltam calçamento. E isso é a falta do poder público estar atuante, ter foco, planejamento. Parece que é aquela coisa meio vai fazendo e vai levando com a barriga. Eu acho que tem que ter metas, tem que ter um planejamento, porque tem que ter o pé no chão, tem que ter humildade, tem que ter trabalho. Início, meio e fim, né? Tudo. Mas tem que ter início, meio e fim. Então você vê no Alto do Retiro um calçamento que falta, lá na Lavrinha, no centro da Lavrinha, que tem uma rua pequena que falta tantos anos e não consegue calçar. Então são desafios que expõem a cidade, que é uma cidade tão bonita, um povo tão bonito, uma cidade bela, mas que parece aquela moça bonita, mas que precisa fazer um trato, um cuidado maior. E isso você vê na cidade toda, nas praças, nas vias públicas, seja no bairro, seja no Rodolfo, seja na Lavrinhas. Então, assim, a gente se sente com muita vontade de ver essa cidade bonita, que a gente bem cuidada, bem tratada. Eu vejo o povo de Cordeiro querendo isso. Querendo uma pessoa que cuide pela cidade, que preze pela cidade, que tenha carinho pela cidade. E isso não se constrói com falácia, com discurso fácil, porque não vai ser falando que você vai construir as coisas. Acho que com credibilidade, com empenho, com as pessoas acreditando que podem fazer. E a população, ela compra isso. Ela participa, ela quer estar presente. Mas ela precisa ter credibilidade, ela precisa ganhar confiança. Porque aquele negócio, o falar é fácil, né? Agora a gente vê a diferença do que fala por falar, do que fala com responsabilidade, justamente quando, de repente, ele tem a oportunidade e realmente faz acontecer aquilo que se prometeu. Exatamente. O servidor público, que é quem move a cidade, ele precisa de quê? Ele precisa de condição de trabalho, ele precisa que as ferramentas, os equipamentos estejam funcionando.
ele precisa de ser valorizado, ele precisa de um plano de carreira. Então você não vai construir, motivar as pessoas para construir essa cidade que a gente sonha só com promessas. A gente precisa de pôr em prática. Eu acho que o poder público tem que representar isso, as pessoas que querem estar no poder público, elas têm que representar, transmitir essa credibilidade para as pessoas e ser o líder e não o chefe. Sim. E o líder é aquele que puxa, é aquele que motiva, é aquele que vai na frente da batalha e não aquele que empurra as pessoas, vamos dizer assim, para uma furada e deixa todo mundo ir para a guerra sozinho. O líder ele tem que estar presente. Ele tem que estar presente e ele tem que lutar pelo seu povo e não dar as costas. Porque um governo, tem que estar à frente. Um governo que eu vejo, a gente como empresário, como administrador, você não faz um governo em 4 meses, em 5 meses. Você tem que trabalhar o governo todo. São 48 meses que você tem que estar presente, que você tem que estar do lado do seu povo. E não você dar as costas naquele momento e achar que em 4 meses você vai mostrar algum serviço. Porque não teve oportunidade em todo o período de fazer e não fez. As pessoas questionam isso, as pessoas perguntam isso, as pessoas não querem mais isso para a nossa sociedade. Você vê que a mudança vem de Brasília, a mudança vem do Estado e a mudança vem dos municípios. E são nos municípios que começam as grandes mudanças. Quem muda é o povo. Como diz a Constituição, o poder emana do povo para o povo. Então, a participação popular, o povo é que vai fazer diferença na nossa cidade e no nosso Brasil. Nós temos a Europa que tem anos-luz à nossa frente. Os Estados Unidos que são pioneiros, no desenvolvimento do mundo, de exemplo. Nós somos um país jovem. Quantos anos o Brasil tem? 520. 500 e poucos anos, 520 anos. Então o Brasil é um país jovem, é um país que tem muitos desafios. Você vê uma coisa que eu me observo, que me encanta, de sonho, você vê o nosso rio Macuco. Nosso esgoto é jogado a céu aberto. Nós temos já algumas estações de tratamento. Não é admissível que um país tão desenvolvido, tão rico como o Brasil, com tantas nascentes, com tantas águas naturais que a gente tem, o mundo escasso de água, e a gente não cuida do que a gente tem. Então isso é o quê? Isso é desafio. E eu lembro muito daquela música de Raul Seixas, Ouro de Tolo, que as pessoas falam por que eu estou como pré-candidato. E você na vida não é conquistar só bens materiais, só recurso financeiro. Na verdade, na vida é um desafio. A gente está aqui para uma passagem, para deixar um legado, para deixar uma história. E não é só o legado empresarial que vai satisfazer a mim. Eu quero ter esse desafio de poder fazer pelo povo, fazer pelas pessoas. E é através da política que a gente pode realizar esse sonho. Que é o sonho de ter um hospital decente, de ter um hospital do Cordeirense. Hoje a gente está como se fosse um distrito de Cantagalo. E isso eu sei porque machuca. Porque eu estou na rua, eu estou ouvindo as pessoas. E às vezes a pessoa fala, Leonardo, você não está presente. Parece que a gente não te vê. Não, eu estou presente. Mas eu estou presente trabalhando pela cidade, construindo. Eu tenho minha vida aqui, tenho meus filhos, a minha família aqui, eu tenho minhas empresas aqui. E eu estou todo dia ouvindo as pessoas, Mas eu entendo que você, como oposição, você tem que deixar quem ganhou governar. Você tem que deixar quem ganhou ter autonomia para fazer aquilo que pensa para fazer. E as pessoas, na hora do voto, é que vão julgar. Então, acho que o grande momento agora, a pré-campanha, a própria campanha em si, a gente estando retificando a nossa candidatura nas convenções, se Deus quiser, é que vai discutir isso e trazer para a população a realidade, o debate, a discussão do que foi certo e do que foi errado. Então eu estou disposto a isso, estou propondo esse debate, não um debate que debata pessoas, debater ideias. Vamos pensar Cordeiro do futuro, a Cordeiro do amanhã. Essa Cordeiro que eu quero, com um hospital prestando assistência a Cantagalo, com nossos filhos nascendo lá, é as escolas que eu quero, com reformas paliativas, que os nossos professores não tenham infraestrutura para dar aos nossos alunos, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, onde a gente vê que a diferença social agora se agrava. Sim. Que é a criança que está lá na zona rural, na Pena, que precisa fazer uma aula online e ela não tem internet na escola. Essa criança, esses meses que ela está perdendo, esse ano que ela está perdendo, pode fazer falta para ela lá na frente. E é através da política que a gente tem que pensar nas pessoas.
trazer igualdade de oportunidades para que as pessoas possam ter o quê? Escrever a sua história. Então essa que é a minha vontade, o meu sonho de... Eu nem digo o meu sonho, eu acho que é o nosso sonho, é o sonho do povo cordeirense. E até aquele negócio, né, a oportunidade da pessoa escrever a sua própria história, e como o jornal Ponto de Vista tem muito a ver com a história e tal, e a gente falando da sua história, infelizmente a gente vê uma geração vindo aí sem nenhuma oportunidade de estar construindo a própria história dela, né? Porque o que o município vem oferecendo em termos de estudo, né? Até você vê, em termos de lazer, de esporte, há muito tempo a gente vê a quadra de esportes aqui de Cordeiro, no caso, desativada, os times de futebol hoje funcionando, acho que, bom, em função da pandemia não tem nada funcionando. Mas geralmente às vezes são aquelas escolinhas, às vezes até de futebol, que a pessoa tem que pagar. E não é assim, todo mundo sabe que aquela pessoa mais necessitada não tem condições de repente estar pagando uma escolinha para estar fazendo futebol, não tem dinheiro para pagar uma academia de capoeira, karatê, porque aquele negócio, né? Isso tudo, além do lazer, serve muito assim para estar disciplinando a criança, né? Que o objetivo até é maior, mais do que formar um campeão, um craque, é formar um cidadão, né? Isso que você tocou é interessante, porque eu vejo assim, na educação, eu vou chegar lá no esporte e na formação técnica, mas eu quero voltar lá na criança. A gente vê hoje, a gente tem uma banda no nosso município, podia estar tocando pelo menos uma vez aos domingos na praça. E eu acho que a gente tem que fazer convênios, mas o aluno ele tem que ter a responsabilidade de escolher aquilo que ele quer como vocação na formação escolar. Então, vou te dar um exemplo. Você pode ter opção para o jovem de aprender a tocar banda. O outro jovem aprender numa escola de música a tocar bateria, a tocar violão. Cantar, para quem tem uma vocação para cantar. No esporte, a gente não tem que privilegiar só o futebol. O futebol já é a vocação nossa natural do cordeirense e do brasileiro. O brasileiro adora futebol. Agora, você pode ter escola de handebol, escola de basquete. Campeonato de peteca a gente não tem em Cordeiro. E isso me parece que é o quê? Um certo descaso. Vamos tocando, vamos levando a moda, vamos embora, sem esse planejamento. Então o jovem ele tem que ter... Olha outra coisa interessante, computador. Quantos jovens hoje que mexem com computador, com celular, que poderia ter um curso para formação de hardware, para consertar computador, curso de informática para games, para jogos que poderiam ter. Ou seja, tem uma cadeia, ter um sistema que o aluno, na formação escolar, ele possa escolher uma dessas etapas para que ele possa ter esses atributos como aprendizado. Agora, na conclusão do curso, no segundo grau, hoje a gente tem a opção, ou faz uma universidade em Friburgo, como você falou, faz quem pode pagar, e hoje a gente não tem o ônibus universitário, que tinha sempre gratuito. Hoje o jovem tem que pagar. E você faz uma coisa aqui na cidade que faz muita falta, que é uma cidade empreendedora, como eu falei, uma cidade de trabalho, que são os cursos técnicos. Então, um curso de costura, quantos anos a gente não tem? Um curso de padeiro, um curso para pedreiro, para assentar um tijolo, para assentar um azulejo, para fazer um contrapiso, para fazer um embolso. Um curso de cortador e riscador para o setor de confecção. Ou seja, a gente precisa ter uma escola técnica para formar essa mão de obra, para que o jovem que não queira, talvez, fazer uma faculdade, mas ele possa ter a sua formação. Porque, até te interrompendo, o jovem tem um grande problema. Quando ele chega ali com 17, 18 anos, que ele vai à busca da oportunidade, a empresa quer que ele tenha experiência. Não é? Aí o jovem fala assim, eu não tenho experiência, me dá uma oportunidade. E fica aquela guerra, nem a empresa, nem o jovem. Então esse curso é muito importante, porque é um canal, e principalmente quem administra o curso, as pessoas que estão ali, que são pessoas qualificadas, pessoas de longa data de carreira nas empresas, no setor de fábrica de cimento. Então são pessoas experientes que ajudam a encaixar essas pessoas. Né? A gente que vive numa cidade pequena, quantas pessoas, olha, eu fui trabalhar na empresa tal por indicação de um amigo, por indicação de um colega que conhece a minha família, sabe da nossa história, família de trabalho, mas esse jovem precisa dessa oportunidade. Então isso faz muita falta, mas muita mesmo. E você vê uma coisa, né? No caso, o Cordeiro, desde 2017,
final de 2018, que teve, no caso, que conseguiu o espaço junto ali no Parque de Exposições, né, da escola Ítalo Mileno Lopes, que hoje faz parte do IFE, Instituto Federal, no caso Fluminense, né, que é um instituto federal nacional, que em todos os estados do Brasil tem, né, essas unidades do IFE, e Cordeiro foi agraciado com esse espaço, só que ainda em função da burocracia para realmente trazer, oficializar os cursos para cá e tudo mais, e também agora sim a pandemia, está um pouco restrito os cursos, né? Uhum. Então é que tá, de repente a necessidade e a possibilidade de estar usando inclusive o IFE para estar fazendo esses cursos. Eu sei que você esteve lá esses dias visitando o nosso amigo Zanon, né? Uhum. E ali tem toda uma infraestrutura que todos esses cursos podem ser ministrados ali. O município já tem diversas máquinas de costura que estão largadas, E que há estão anos lá, paradas. e que estão lá no Há anos paradas. Isso é um descaso. Isso me parece que é querer que as pessoas fiquem dependentes do poder público. E, na verdade, o poder público ele tem que dar oportunidade para as pessoas tocarem a sua vida com independência. Uhum. O IFE, como você falou muito bem, é um instituto que está aqui em Cordeiro, então ele tem que ter parceria com o município, tem que ter convênio, tem que ser incentivado para crescer. Porque está aqui, tem toda uma estrutura já do governo federal montada. Então, eu acho que é um dos caminhos para que se tenha uma boa formação e qualificação profissional na nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Porque aquele negócio, né, vamos dizer, até o pessoal diz que não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pessoa a pescar. Mas tem que fornecer, de repente, a vara, a isca, né? Ou seja, dar condições para que a pessoa, de uma certa forma, possa começar a pescar. E, vamos dizer, a gente já falou várias coisas que, de repente, a gente estava pensando em falar. Você já deu uma pincelada aí, de repente, né, nessas coisas. Mas, de repente, aproveitando esse link, no caso, assim, da educação, e a educação tem muito a ver com um fator, assim, lá do social, né, cara? E o social tem muito a ver também com o lado da segurança pública. Hoje, de repente, a gente vê, assim, né, a juventude de Cordeiro, no caso, em condições, assim, de carência, né, que não tem possibilidade. Se aquela pessoa que, de repente, já tem uma vida relativamente normal não tem a possibilidade, o que dirá dessas pessoas mais carentes? Sem dúvida. Né? Então, a importância do lado social. Eu acho que, assim, na educação, o que mais falta em Cordeiro hoje é a infraestrutura. Eu acho que quando você vai na creche, na Lavrinhas, uma creche bonita, bem estruturada, tem uma equipe técnica muito boa na educação, mas aí você vai na creche Casarão no Retiro, e já é um casarão bonito, simbólico, histórico da nossa cidade, mas que não dá condição de igualdade para as crianças. Ou seja, a gente tem uma distância. Então a gente precisa pegar essa estrutura da educação e equiparar ela toda com a mesma qualidade. Então acho que no Zepinho, no Zuleika, na creche Casarão, talvez pensar um projeto para construir uma nova creche no Retiro, seja um dos caminhos para que você dê o quê? Boas condições de trabalho para os professores e para que os alunos estejam num ambiente que se sintam confortáveis. Um ambiente que você traga uma condição favorável para o aluno estudar. Com sala com computador, com internet, com boa alimentação, uma boa praça para os alunos terem uma refeição adequada. Então tudo isso é investimento, demanda investimento. Não é com um dia que você vai fazer isso, mas com trabalho, com projeto, com planejamento, você em alguns anos, talvez não em um ano, em 4 anos você vai fazer, mas você consegue dar o pontapé inicial para fazer essa transformação. E aquele negócio, né, a gente está percebendo em muitas reportagens em relação a essa pandemia, né, e as escolas, que a gente vê que muitas pessoas, né, estão sofrendo com o fato de não estar indo à aula, de repente por falta, a merenda escolar está fazendo falta a muitas pessoas. De repente a gente vê que a situação de muitas pessoas é naquele negócio, vamos dizer, a falta do que comer. Né? E vamos dizer, e graças a Deus a gente não tem
essa preocupação, mas infelizmente muitas pessoas dependem da ajuda do poder público para a necessidade básica da sobrevivência, que é a alimentação. Eu vou pegar um gancho, já saindo da educação, que isso você falou é muito importante para os jovens, e na parte de saúde, que a gente tem que ter o quê? Humanização do atendimento. As pessoas têm que estar num ambiente que se sintam seguras, que se sintam confortáveis. Então você tem também uma estrutura física que em Cordeiro não transmite isso para as pessoas. Não adianta você ter 10 PSFs e você não ter médico para atender. Não adianta você inaugurar um PSF que um deficiente não consegue ter acessibilidade. Então fica aparecendo uma coisa sem planejamento. Você precisa de quê? De dar infraestrutura, que você dê às pessoas condições de ter médico com especialidade. Você precisa de cardiologista, você precisa de pediatra. Né? Quantos pais têm dificuldade para levar um filho ao pediatra? Não. Então, a condição humana é mais importante, mas ela precisa de quê? De ter ambiente de trabalho adequado para atender. Porque você vai convidar um médico gabaritado, Zé, para vir trabalhar no município, a primeira coisa que ele quer saber é se tem condição de trabalho. Não. Ele precisa de ter boa infraestrutura, senão ele não vai querer estar presente. Como é que você vai fazer uma entrevista sem uma câmera, sem um microfone, sem um ambiente para você fazer? E o médico precisa de ferramenta para trabalhar. Que adianta você ter médico cirurgião e não tem centro cirúrgico? Que adianta um centro cirúrgico se não tem equipe? Então, é tudo uma engrenagem que precisa ser bem administrada e que precisa ser humanizada. As pessoas que estão de frente têm que entender que o importante é atender a população, atender o povo com qualidade. E até aproveitando isso, minha irmã, Maria Eduarda, ela é pediatra, ela hoje, né, voltou para São Paulo, mas um dos motivos que fez com que ela saísse aqui da região, primeiro foi que ela estava no São Lucas, na catástrofe de Nova Friburgo, ela estava dando plantão naquela de terça para quarta-feira, né? E ela também atendia, no caso aqui no posto de saúde aqui em Cordeiro, só que ela foi em um determinado momento para falar com a secretária de saúde à época, né? E ela foi esnobada. Deixaram ela ficar esperando um tempo, sendo que ela tinha muitas outras coisas para fazer, para ficar de conversinha lá. E acabou perdendo a oportunidade. Daí ela acabou entregando o emprego na secretaria do posto de saúde, mas para não deixar o pessoal de Cordeiro, onde ela nasceu em Sorocaba, mas cresceu aqui, ela começou a dar consultas de graça no Casarão, né, que é ligado aqui à Igreja Católica. Então, uma forma que ela usou para estar retribuindo a comunidade foi estar atendendo no Casarão. Porque muitas vezes acaba faltando o lado humano nessas pessoas, né, que estão à frente de secretarias, à frente, sem dúvida, sem dúvida. E tudo mais, né? O mais importante é atender o povo com respeito, tratar as pessoas com respeito. Quem está no setor público é para servir a população. A população. É uma coisa que eu falo muito, Zé. A gente está no setor privado e o setor público a gente sabe que é muito diferente. A gente sabe que não se administra com o poder público como você administra a sua empresa. Você acordar de manhã, chega na sua empresa e fala, olha, eu vou pintar essa sala aqui de rosa. Você vai chamar a equipe da tua empresa, vai comprar tinta e vai mandar pintar. Agora o setor público não, o setor público exige debate. O vice-prefeito vai opinar, o vereador vai opinar, o secretário vai opinar e principalmente a população. Então o prefeito, o chefe do município, ele tem que saber ouvir as pessoas principalmente. Ele tem que entender a necessidade das pessoas para que possa tomar as medidas que são de interesse da população e não medidas que são do seu interesse. Então o administrador público, bom gestor, é aquele que está atendendo a população e ao interesse da população. Aquilo que realmente seja necessário. Necessário. Né? Principalmente porque os recursos são escassos. Então você tem um cobertor curto. Você tem sonhos, desejos, vontade de fazer diversas coisas. Quem não gostaria de fazer? Mas você tem que fazer com responsabilidade. E você tem que fazer com prioridades. Que são prioridades no município. Isso é muito importante ser falado. E isso é importante que a gente saiba apresentar essas propostas e alinhar
aquilo que realmente é importante e que é necessário para a cidade. E aí vem também, fala-se também no caso das licitações, né? Que sejam honestas e claras. E transparente, né? sem dúvida. Pregão eletrônico, respeitando o convite, colocar tudo publicado em site, em edital, isso é muito importante. Eu não queria entrar muito nesse caso, né? Assim, de gestão, essas coisas, mas tem certas coisas que a gente fica engasgado e fica naquela de querer sair. A gente sempre viu nos últimos gestores, né, de Cordeiro, quando assume, fala, poxa vida, eu recebi um município cheio de dívida, e isso, aquilo, outro, só que a gente nunca viu nenhum deles fazer uma auditoria em relação às contas públicas para ver e mostrar realmente, assim, vou dizer, para a comunidade, a situação do município. Você, né, hoje é um pré-candidato a prefeito, mas, de repente, se você, oficializando como candidato a prefeito de Cordeiro, ganhando a eleição, você imagina, pensa em fazer uma auditoria nas contas passadas do município? Zé, veja bem, a auditoria, ela é necessária. Todo governante, quando assume, ele tem que entender aquilo que ele está assumindo. Revisar os contratos, revisar os contratados, reestruturar todo o organograma daquilo que realmente é necessário para que ele possa implantar o plano de governo que foi assumido. Agora, eu acho que o mais importante é que o governante saiba da responsabilidade daquele momento que ele está assumindo para frente. Porque muitas das vezes o prefeito assume e fica falando só da gestão anterior. Uhum. Que eu assumi com dívida tal, que eu assumi com a dívida tal. E quando ele se propõe a ser candidato, todos os candidatos sabem. Todos os pré-candidatos sabem do problema do município. Então você também assumir um município, assumir uma empresa, culpando pelo passado, a população já está cansada. Porque a cada 4 anos, então, chega um candidato, vem, faz um monte de propostas mirabolantes, vence uma eleição, amanhã fala, olha, não fiz porque a culpa é do governo passado. Não fiz porque a culpa é do governo passado. Mas então, para que se propôs a ser candidato? Você está se propondo a ser pré-candidato, você tem que apresentar dali para frente uma proposta para reorganizar o município e reestruturar ele. Não. Então não adianta você ficar culpando. Imagina agora, em 2020, você querer falar lá de 2016, que pegou uma herança maldita, que pegou um governo assim, assado. Não vai adiantar, não vai resolver. Você tem que olhar para frente. Não. O que eu tenho condições de contribuir? Vamos correr atrás de emenda com o deputado federal, vamos correr atrás do governo do estado para conseguir calçamento, para conseguir parceria na saúde. Então o prefeito ele tem que vir para frente. Porque você vai fazer essa auditoria, a própria auditoria é automática, porque você vai licitar os contratos, você vai licitar as novas empresas que vão entrar. Então a população está vendo, ela vai ver a diferença entre o que um governo faz e outro. Agora o prefeito tem que ser o quê? Ele tem que ser o exemplo para poder levar o governo para frente. Então essa bandeira eu defendo porque fica repetitivo. Já pensou se daqui 4 anos, de repente, pode ser eu, pode ser outro prefeito, a mesma coisa, olha, não fiz porque o governo passado deixou a dívida tal, deixou tantos milhões de precatório. Isso também vai ser debatido. Agora, tudo isso mostra que nós temos um município forte, que nós temos um município que tem uma arrecadação talvez não tão boa quanto alguns municípios vizinhos, mas que tenha condições de fazer. Imagina um empresário que abre a porta dia 1º e ele tem o mês todo para trabalhar a receita para pagar as contas. E o município ele já tem as receitas. Ele tem o royalties, ele tem o ICMS, ele tem o fundo de participação do município, já tem a sua folha de pagamento, já tem o seu parcelamento do IPANC. Agora, o que adianta você ter um município também com as finanças em boa condição, mas com o seu povo judiado? Então você não pode colocar também um IPTU que seja desproporcional àquilo que o povo tem a condição de pagar. Um IPTU mais caro do que Alberto Brown em Friburgo. Uma iluminação mais cara de todos os municípios da região. E diversos municípios do Rio Grande do Sul, principalmente Colheita, de Santa Catarina, nenhum município paga iluminação pública, nós pagamos. Então você não pode também descontar na população a conta para amanhã dizer, olha, eu também organizei a prefeitura, mas o povo é que está pagando a conta. A população tem que participar junto, porque ela sabendo que o governo é transparente, que o governo faz, que o governo presta conta, eu tenho certeza que você vai ter o povo contribuindo com o IPTU, o povo contribuindo com a iluminação pública, mas a preço justo, a preço equilibrado. Você vê só essa sobre o IPTU,
em Sorocaba o ano passado. Sempre, às vezes, trago Sorocaba assim como exemplo, porque é minha terra, sempre estou lá calibrando o sotaque e tal, gravando. E a gente está aqui, né, com esse cenário aqui no fundo, né, como não um cenário natural, tá certo que tem esses prédios aí e tal, mas ali a Mata do Posto, e que nos remete ao Parque de Exposições, né, que é o maior patrimônio cultural e material aqui de Cordeiro. E aquele negócio, o ano que vem a exposição vai estar fazendo 100 anos da primeira exposição que aconteceu em 1921. Só para dar uns toques assim em relação à história, e aconteceu essa primeira exposição numa iniciativa do João Beliene Salgado, que foi atrair a atenção do governo do estado à época, o Raul Veiga, para Cordeiro, porque o governo queria fazer um posto de monta aqui na região norte do estado. E de repente, né, foi uma ideia bem sucedida, que teve o José Teixeira Portugal, que conseguiu uma emenda parlamentar para construir os pavilhões, porque foi uma primeira exposição com uma infraestrutura já muito bela, né? Isso em 1921. E, para não estender muito, além do governador do estado, Raul Veiga, além do Epitácio Pessoa, que era o presidente do Brasil à época, estiveram presentes no Brasil também o Vital Brasil e o Marechal Rondon. Então, vamos dizer, essa exposição do ano que vem, comemorando 100 anos desta primeira exposição, acho que tem que aproveitar essa data para valorizar ainda mais justamente a parte técnica da exposição, né, Leonardo? Ô Zé, a exposição eu sempre falo muito dela, porque eu tenho muito carinho pela exposição. E a exposição, ela é a cara de Cordeiro, ela é a imagem de Cordeiro para todo o Brasil. Todo mundo que você fala de Cordeiro, fala cidade de exposição. Todo mundo tem uma história para contar na exposição, um casamento que surgiu na exposição, um namoro que teve na exposição, uma conquista que teve na história da exposição. Então, quando você fala na exposição, não são só aqueles 9 dias. É tudo aquilo que antecede a exposição e tudo aquilo que fica depois de legado para a cidade após a exposição. Então, como você falou muito bem, há 100 anos atrás, vai estar completando o ano que vem, quando foi pensada a exposição, a ideia era o quê? Era divulgar o interior do estado, era abrir oportunidades novas para os produtores da época, né, as fazendas do café, né, a vinda do gado da Índia para o Brasil. E hoje a exposição continua tendo seu valor histórico, mas mais importante, continua sendo propulsor de oportunidade para Cordeiro. Então eu vejo uma exposição que tem que valorizar a parte técnica, que tem que trazer o zebu, que tem que fazer o concurso leiteiro, que tem que valorizar o concurso de cavalo, de manga larga, machador. A gente tinha um cavalo bretão que vinha aqui no domingo, que era um sucesso extraordinário. Né? Você tem a gincana do Mineirinho, que todo mundo conta que no passado era maravilhosa, todo mundo gostava. Hoje a gente tem a tenda cultural, tem a feira do artesanato. É uma oportunidade para que os barraqueiros, as empresas de Cordeiro também, do setor de alimentação, estejam presentes. Então a exposição envolve muita coisa, porque todo mundo quer estar bem vestido na exposição, então movimenta o comércio local, gera emprego no comércio, gera movimento para a indústria, porque traz turista para cá, traz os fazendeiros para cá, traz os trabalhadores do setor rural para cá. Então você tem uma exposição que ela tem que valorizar a parte técnica e ela tem que valorizar a parte de eventos. Eu defendo muito, sempre com 9 dias, porque a parte técnica com 5 dias fica comprometida. E os shows não são só eles que trazem o turista para a cidade. Na verdade, todo o contexto que traz o turista. Um bom parque, a feira do artesanato, bons restaurantes, boa comida, boa gastronomia. Então todo esse contexto que envolve a exposição de Cordeiro é o que traz essa riqueza para cá, que traz essa oportunidade para as pessoas. Então não adianta você trazer às vezes um show de um baile funk, uma coisa desconectada do que é a realidade da festa. Então você tem que trazer o quê? Valorizar a exposição agropecuária, valorizar a música sertaneja, valorizar também a música brasileira. E eu acho que a tenda cultural que valoriza os cantores locais, dando oportunidade para divulgar. Quantas bandas a gente tem aqui na cidade? Na Cordeiro, como fala, é berço dos artistas. Então a gente deve valorizar os artistas locais. Então assim, essa exposição que eu defendo, uma exposição que traga a valorização do que Cordeiro tem a oferecer.
Então acho que a gente deveria ter lá um museu com a história da exposição de cordeiro. A gente sabe que o nosso parque ele é maravilhoso pela natureza, pela beleza da Mata do Posto, a caminhada da Mata do Posto, né? Sentir essa brisa, o sol, mas a gente precisa o quê? Da infraestrutura. Precisa de ter a mão de obra que cuida do nosso parque. E isso falta ao poder público. Apesar do parque ser do Estado, a gente precisa entrar o quê? Dando condições para que o parque seja bem cuidado. Eu até sempre falo, você fala muito de São Paulo, é o Parque do Ibirapuera que nós temos aqui dentro de Cordeiro. Poucos municípios têm um parque dentro do centro da cidade, um parque urbano, um parque que domingo está lotado, que as pessoas estão fazendo piquenique, estão frequentando. Então esse parque não é um parque para ser usado ali os 9 dias, ele representa o símbolo do que é ser cordeirense. Esse convívio urbano, mas um convívio com a natureza. Então eu tenho muito carinho pelo parque. A exposição, eu acho que ela tem que trazer a riqueza para o município e deixar aqui o legado para que a gente possa ter um parque melhor cuidado o ano todo para atender a população. Então, vamos defender a nossa exposição com 9 dias, mas temos que defender um ano todo que a gente tenha um parque atrativo, um parque que funciona, para que o cordeirense possa frequentar e ter o prazer de estar ali e ver um parque bem cuidado, né? Você vê as fotos do passado, aqueles belos jardins que tinham parque, os banquinhos bem cuidados. Então é uma coisa aconchegante, uma coisa que você quer ir. O turista vem aqui na exposição, mas pode voltar depois. Poxa, o Cordeiro tem um parque tão bom, vou lá no domingo com a família. Então a gente tem que valorizar isso e usar a exposição para deixar um legado para a nossa cidade. E até aproveito, né, deixa justamente nessa de ocupar, de fazer a ocupação em relação ao parque de exposições, Cordeiro, nesse espaço, pode começar a trabalhar numa futura administração, até vamos dizer no lado assim turístico e cultural, porque a gente vê cidades como Tiradentes, por exemplo, que tem lá o festival de fotografia, festival de dança, festival de cinema. Então, uma coisa que, mesmo embrionária, a gente pode, quem sabe, né, futuramente, estar trabalhando nesse sentido para ocupar melhor assim o parque de exposição. Até pegar um gancho, eu falo muito de fazer um festival de samba e choro. A gente tem um choro de Cordeiro famoso, uma banda que toca no Brasil todo. Né? Tem o Trio Júlio, tem os Matutos. Por que a gente não fazer um festival de samba e choro, trazer uma escola de samba lá do Salgueiro, da Mangueira? Olha que legal que seria. Essa conexão entre capital e interior, trazer essa coisa bacana para a cidade. Uma história legal que vem falar também no caso sobre a banda, o Everson e o Aquiles, que são hoje músicos que acompanham, assim, eles acompanham o Ney Matogrosso, Oswaldo Montenegro, vários artistas aí da MPB. Eles vieram da roça para Cordeiro e o seu Silvio Moraes, tio deles, na preocupação de que eles de repente não ficassem ociosos aqui em Cordeiro, ele os matriculou na banda de Cordeiro. E hoje são músicos respeitados aí no mundo, o Everson e o Aquiles Moraes. Mas já estamos encerrando, o tempo já está urgindo. Uma coisa importante, né, em relação até à exposição e a zona rural de Cordeiro, porque vamos dizer, quando a gente fala também na parte técnica, às vezes a gente pensa mais na pecuária, mas tem a parte agrícola, né? E de repente... E você, pegando esse gancho, a maioria da zona rural hoje já não são mais as grandes fazendas, são as pequenas propriedades, são os pequenos produtores. Então o município ele tem que estar com um olhar de incentivar a pecuária local, o agronegócio pequeno. É o cara que precisa de plantar um feijão, vai plantar um aipim, vai plantar uma lavoura, ele precisa daquele suporte ali do município para ajudar ele a desenvolver. Porque depois ele vai sozinho. Mas aquele pontapé inicial é muito difícil. Quem trabalha da terra, quem vive da terra, a gente sabe disso. Não é fácil, né? Não é fácil. E aí, tudo que alimenta as mesas na cidade vem da zona rural. E aquele então, negócio? Cordeiro é uma cidade tão pequena, então ela tem como fazer uma boa manutenção das estradas, ter um município mais integrado com a zona rural, e isso valoriza a zona rural, uma zona rural bem cuidada. E estando presente, atuando junto com a população. E ouvindo, né, José? Acho que o grande segredo da vida é a gente aprender a ouvir mais e falar menos. Né? Ouvir as pessoas, entender a necessidade para poder estar ali junto, dando resultado realmente. E aquele negócio, né, como falam muito sobre o êxodo rural, né, o pessoal saindo da zona rural vindo para a cidade,
E aqui essas pessoas acabam, às vezes, não encontrando um mercado de trabalho satisfatório por falta justamente de estar ali preparado, né? Tem como um curso técnico ou coisa assim. E tentar justamente fazer com que essas pessoas voltem para a zona rural, porque é a mão de obra de uma certa forma especializada, né? É verdade. Amigão, já falamos muito, né? E um papo muito gostoso que só faltou aqui, como a gente não bebe, só faltou uma água mineral. Faltou uma água mineral. Se tivesse uma cervejinha, um vinho, seria... O sol aqui ia ser maravilhoso. Se tivesse um churrasquinho feito com carne lá daquele açougue lá que tem lá no Retiro Poético, né, cara? Tem muitos por aí. Muito bom. Mas, Leonão, obrigado, né, pelo papo e o que você gostaria de estar acrescentando. Para encerrar, eu quero agradecer a você, agradecer quem está ouvindo a gente, vendo a nossa entrevista, um pouquinho mais longa do que o normal, mas é legal porque a gente debateu a cidade como um todo, falando sobre vários problemas. E eu estou como pré-candidato, não para dividir a cidade, para fatiar a cidade, eu estou como pré-candidato para unir a cidade, para que a gente possa apresentar as ideias para que tenha-se um governo para todos os cordeirenses. Não estou aqui para debater pessoal, diferenças pessoais, estou aqui para debater ideias. E eu sou botafoguense. O botafoguense ele é ressabiado, né? O flamenguista ele está acostumado a ganhar campeonato, está acostumado a disputar mundial. O botafoguense ele é pé no chão, ele é humilde, ele chega lá na final ganhando de 3-0, mas ele está preocupado que no segundo tempo pode tomar uma virada. Então, assim, eu estou com muito pé no chão, mas muito confiante, e sei que Cordeiro tem muito a ganhar com o que a gente tem a contribuir, a somar para a cidade. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com Leonan Lopes Melhoranci, que é um dos pré-candidatos ao Legislativo de Cordeiro desse pleito de 2020. Futuramente estaremos trazendo outras pessoas para um bate-papo assim informal, bem descontraído, sempre trazendo algum assunto que seja de interesse de todos vocês. Obrigado pela audiência e espero que vocês continuem com a gente. Até mais!